nesta noite por a palavra que será pregada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pastor Felipe. Boa noite, na igreja. Hoje a gente fez uma visita aí boa, né? O Elton estava lá. Aliás, foi ele que puxou o bonde aí da visita. Ele que conhecia a família, uma família de pacientes dele. E pudemos estar ali. Eu, a irmã Regina, o irmão Paulo Cupertino e, claro, o Elton também. E digo a vocês, foi uma bênção. Ali nós fomos muito bem recebidos, pudemos pregar a palavra de Deus, sem limite de tempo, né, Paulo? Tanto que a gente chegou lá umas 4 e pouco, saiu de lá 6 e pouco, praticamente 2 horas ali, falando sobre a palavra de Deus. Não tivemos nenhuma decisão, mas a palavra foi pregada, nós oramos com aquela família e a semente foi plantada. A partir de agora, como disse Lutero, nosso trabalho foi feito. Nosso trabalho é levar a palavra aos ouvidos, e o Espírito Santo se encarregará de levar ao coração. Se os irmãos tiverem alguém para nós visitarmos, nós vamos visitar. Domingo à tarde é um dia ótimo para nós visitarmos, não é? Então, sempre que tiver, poxa, eu queria fazer uma visita na minha casa, eu vou lá e chamo meus vizinhos, ou no domingo, ou no outro dia, não tem tempo ruim, estaremos lá com você. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, mesmo capítulo de domingo à noite, domingo passado, Lucas capítulo 19, eu vou ler a partir do verso 45. Finalmente esse pastor vai ler os poucos versículos da Bíblia, não o capítulo inteiro. Deus seja louvado. Lucas 19, a partir do verso 45. Diz assim: E entrando no templo, começou Jesus, no caso, a expulsar todos os que nele no templo vendiam e compravam. Essa é a segunda purificação do templo, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava Jesus no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Senhor Deus, fala conosco, nos alimenta, e que nós possamos nessa noite verdadeiramente ouvir a tua voz e não a minha, que eu diminua, o Senhor cresça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já passamos por esse texto na semana passada, já sabemos que se trata da chamada entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. E não é um texto para ser pregado assim de maneira leve, porque muitas coisas aconteceram ao longo desse caminho. Ele vem passando por Jericó, e a chegada, passa por Jericó, passa por Betânia, e na sua chegada a Jerusalém, já do alto do Monte das Oliveiras, ele olha para a cidade, e ao invés de se regozijar, quando a gente está fazendo uma viagem, principalmente uma viagem longa, e a gente já consegue visualizar o lugar onde a gente está chegando, já chega aquela sensação de cheguei, que bom, que alívio. Mas no caso do Senhor Jesus, o coração dele pesou. Ele pesa o coração quando ele olha para Jerusalém, ele chora pela cidade que mata os profetas, e que ainda nessa ocasião era uma cidade que não reconhecia que era chegado o tempo da sua visitação. Falamos sobre isso no domingo passado. E agora então vamos focar
na sua chegada mesmo no centro nervoso de Jerusalém, que era o centro de adoração, no templo. O templo do Senhor, ele foi construído porque o Senhor colocou um desejo no coração do rei Davi. O rei Davi desejou, ele olhou para a sua casa, para o seu palácio, e olhou para o tabernáculo e disse: não é justo que eu more num palácio desse tamanho, tremendo, e Deus, a presença de Deus, se apresente num tabernáculo. Isso não é justo. E aí ele diz: tenho esse desejo no meu coração, vou construir um palácio para Deus. Deus não permite que Davi construa aquele palácio, mas Deus reconhece o desejo do coração e promete que seu filho Salomão teria paz nas suas fronteiras e teria as condições de construir. Então aquele plano que inicialmente nasce no coração de Davi é encampado por Deus, e Deus disse: tá bom, eu não habito em tendas, nem templos feitos por mãos, nada nesse universo que seja feito por alguém pode me conter, mas eu vou assentir, eu vou permitir que esse templo seja feito. E Deus dá os meios para Salomão construir aquele grandioso templo em Jerusalém. E todo mundo aqui conhece um texto bíblico que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar. Todo mundo conhece esse texto, né? Esse texto está exatamente no contexto da santificação do templo. Ali, no dia da santificação do templo, o Senhor se manifesta numa coluna de nuvem de maneira muito forte. E o Senhor fala com Salomão depois, e ele dá exatamente essa palavra, dizendo que aceitou aquela casa, e que até mesmo um dia, se o povo for levado para fora, para o cativeiro, e de lá eles orarem, olhando na direção de Jerusalém, na direção da casa de Deus, aí é que vai entrar a promessa, em 2 Crônicas 7,14. O templo era, na ótica de qualquer pessoa, a casa de Deus. Era o lugar onde Deus se manifestava, era o centro da adoração. Quem tinha que apresentar alguma oferta a Deus, o fazia nas datas certas, da maneira certa, de acordo com a lei de Moisés, no templo. E as ofertas eram apresentadas diante de Deus pelos sacerdotes, escolhidos por Deus, dentro da família de Arão, os Cohen. E assim a adoração deveria se seguir. E aquela casa, como disse aqui o Senhor Jesus, está escrito, seria casa de oração para todas as nações. Mas sabe de uma coisa? Infelizmente, falamos hoje de manhã, tocamos hoje de manhã levemente sobre pessoas que infelizmente distorcem a Bíblia. Tem seitas que distorcem a Bíblia, que reescrevem porções da Bíblia, outras que adicionam coisas à Bíblia. É preciso ler os livros, por exemplo, dizem lá os adventistas do sétimo dia, que é preciso que sejam lidos os livros de Ellen White para complementar a Bíblia. Os mormons vão dizer que a Bíblia não basta, precisa ter também o livro de Mormon. Os católicos, por seu turno, respeitam muito a Bíblia, mas se a Bíblia contradisser aquilo que o magistério, que o Papa falou, então vale o que o Papa falou e não a Bíblia. Várias modificações, acréscimos que são feitos à palavra de Deus. Palavra esta que lá em Apocalipse vai dizer: ai daquele que tirar um J ou um tio desta revelação. Mas entenda, assim como hoje tentam tirar da Bíblia a sua santidade, tentam tirar da Bíblia a sua
inerrância, tentam tirar da Bíblia a característica de ser a palavra de Deus. E há alguns até que se dizem evangélicos, né, pastor Reinaldo, que ainda dizem, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada, está escrito. A Escritura é divinamente inspirada. Ela foi escrita por homens cheios do Espírito Santo, tocados pelo Espírito Santo. E ela foi, só se isso já não fosse um milagre, ela tem sido preservada da forma como ela é durante todos os séculos, para que ela chegasse até nós e nos alimentasse. E a maior prova, talvez, de que a Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus, não é o fato dela ser esse livrinho de papel, mas é o fato de que ela é quando ela entra no coração do homem. E ela faz um homem que era um ébrio se tornar um homem pronto, reto, íntegro, certo. Faz aquele homem que era mau se tornar um verdadeiro santo de Deus. A Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. Mas naquele tempo não havia a Bíblia completa, havia o Antigo Testamento e havia o tempo onde se manifestava fisicamente a adoração. E infelizmente havia gente que ia ao templo não para adorar, não para orar naquela casa de oração. Infelizmente tinha gente que ia ali para aparecer. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola e ele também mostra algo acontecendo. A parábola foi o publicano e o fariseu. O fariseu fazia a sua oração ali para aparecer. O publicano não. Orava, batia no peito, arrependido. Essa é a parábola. E qual foi a situação real que o Senhor Jesus presenciou e deu a conhecer aos seus discípulos, quando, no meio do momento de ofertas, em pleno ofertório, lá no templo, nesse mesmo templo, ele via pessoas dando suas ofertas, via os ricos colocando verdadeiras somas altas ali, mas ele se atenta para uma senhora viúva, carente de recursos. E o que aquela mulher tinha para ofertar? 2 moedinhas. E ele chama a atenção, ele diz, olha, ali está algo que deve ser notado. A viúva ofertou aquelas 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha, por amor a Deus. Os outros estão dando do que sobra, do que lhes sobeja. Então veja, havia gente que ia para o culto para adorar a Deus. E hoje, como acontece hoje? Tem gente que vai para a igreja hoje para ser notada. Comprou a roupa ontem, foi lá no Plaza, gastou aquela farpela para botar aquela roupa no trem, que disse, amanhã eu vou chegar na igreja arrasando. Aqui não, meus irmãos, por aí tem gente que faz isso, né? Tem gente que vai para a igreja, opa, troquei de carro e já vou estrear lá na igreja amanhã. O pessoal vai ver, olha meu carro novo. Tem isso por aí, Paulinho? Ouvi dizer que tem por aí. Aqui eu nunca vi, graças a Deus. Por aí tem dessas coisas. Então, o outro quer se mostrar, poxa, vou botar aquele tênis maneiro, aquela bermuda, que hoje a fulaninha vai me notar. Quer ir para ser visto. Que as garotinhas vejam, que os garotinhos vejam. Adolescentes têm dessas coisas, né? Então tem gente que vai para a igreja nesse intuito de aparecer. Tem gente que vai para a igreja nem é para aparecer, mas é só para parecer. Não, eu quero parecer santo, quero parecer justo. Tem gente que tem uma bela voz e quer só cantar, mas só quer cantar se for no microfone, se for no banco não quer cantar.
Aliás, eu estava até comentando isso outro dia, eu estava pensando sobre esse assunto e comentando com uma pessoa. Nós somos uma igreja pequena. Uma igreja pequena é uma igreja onde todo mundo tem que servir. Se faltou um e só tem aquele um, algum outro Deus tem que levantar, pela misericórdia. Agora, igreja grande não tem lugar melhor para o sujeito se esconder. Quem quer aparecer não está na igreja pequena, está na igreja grande. Por quê? Ele quer aparecer, ele quer entrar lá no esquema do louvor. Não, mas eu só vou tocar daqui a 2 semanas. E ai de alguém que fure o calendário dele. Não, mas o fulano viajou, então não importa. Eu vou tocar esse domingo. E dá briga. Dá briga. Briga de pregador, cemitério de pastor é igreja grande. Igreja grande, aquela igreja com 1.000, 2.000 membros, você vai olhar, tem 300 pastores sentados no banco. Fazendo o quê? Sentado, fazendo nada. Não pastores idosos, não, gente nova, gente que poderia estar abrindo uma frente de trabalho, que poderia estar à frente de alguma coisa, de uma clássica escola bíblica que fosse pelo mínimo. E nem isso está fazendo. Igrejas grandes muitas vezes são cemitérios de talentos musicais, são cemitérios de dons espirituais que poderiam estar sendo trabalhados, mas já tem ali certinho quem faz as coisas, e ai de quem mexer naquela panela ali. E infelizmente isso chega até aos pastores. Igrejas grandes muitas vezes são cemitérios de pastores. Vemos que isso acontecia aqui também. Havia já todo um esquema. Olha, eu sou cambista, eu vou trocar a moeda corrente pela moeda do templo. Tinha lá os cambistas. O outro era especializado em vender animais. Olha, você vende rolinhas e você vai vender os carneiros, você vai vender os bodes. E todo mundo já tinha lá o seu arrumado ali com o clero, por assim dizer, com os sacerdotes, com os levitas. E estava tudo bem. Na cabeça deles, estava tudo bem. Na cabeça do adorador que chegava em Jerusalém, imagina um menino judeu criado, por exemplo, na Galileia. Galileia era distante. Um menino judeu criado lá na Galileia, que viesse a Jerusalém já com algum entendimento, ele vinha com uma expectativa, ele vinha cantando os cânticos dos degraus naquela subida, naquela procissão que vinha subindo até o alto de Jerusalém, falando grandes coisas fez o Senhor é maravilhoso, todos aqueles salmos dos cânticos dos degraus. Um clima de espiritualidade. E quando ele chega no templo, toda aquela espiritualidade cai por terra, porque ele percebe que a espiritualidade estava na estrada, onde os corações estavam voltados para Deus, mas que lá dentro do templo, o que valia era ouvir o metal. Você quer adorar? Está com seu coração na adoração? Beleza. Troca aqui a moeda. Como é que é? Não, troca o dinheiro, tem que trocar, a gente só aceita aqui a moeda do templo. Olha, a cotação hoje está de tanto para tanto, tem muita gente, é muita oferta de dinheiro e pouca moeda do templo, então aumentou um pouco a cotação. Não, mas eu vim prestar culto a Deus. Veio. Pois é, todo mundo veio também. Se você não vai trocar, dá licença. Não, mas com esse dinheiro eu não consigo comprar um carneiro, então compra rola, meu filho. Compra uma rola aqui, faz lá a sua oferta. Deus vai aceitar do mesmo jeito. Quebrava o espírito de adoração daquele que vinha com o coração preparado para adorar a Deus. E se vê diante daquele quadro dantesco, sujo, que jamais deveria entrar na casa de Deus. Agora que você entendeu o contexto, você está entendendo o que foi que aconteceu. O Senhor Jesus, ele não conversa. Ele entra, já sai espantando os animais, botando a turma toda para correr e citando a Bíblia.
a minha casa será casa de oração para todas as nações. Mas vós a fizeste covil de salteadores. Ao que isso nos remete nos dias de hoje? Qual é a aplicação que fazemos para a nossa realidade batista e evangélica no Brasil de hoje? Meus irmãos, Deus é Espírito e Ele busca uma coisa só. A Bíblia só diz que Deus busca uma coisa. O que Ele procura? Verdadeiros adoradores que o adorem com dinheiro, em espírito. Se vimos a casa de Deus é para adorar a Deus, de preferência, em espírito e em verdade. Os irmãos dizem amém? Isso? Amém. Eu digo amém. Mas infelizmente o que nós temos visto hoje na nossa realidade evangélica, eu estou jogando todo mundo no bolo agora. Tem muita gente por aí que está ocupada, indo à casa de Deus para pensar em outras coisas. Tem gente que vem e diz, olha, por exemplo, eu tenho que tocar tal e tal e tal música. Se o músico se preocupar mais na música que vai tocar do que no louvor que vai apresentar, acabou. E se ele estiver ocupado em brigar com os outros, em discutir com os outros, ao invés de prestarem todos juntos louvor a Deus, de que adianta? É melhor ficar em casa. Da mesma forma tem dia que eu venho meio chateado, tem dia que eu chego aqui e chego até meio desanimado, tem, não nego, tem, mas ai de mim que eu suba nesse culto, seja no domingo, seja numa quarta-feira, e traga isso para cá. Em nome de Jesus, está repreendido na minha vida. É preciso entregar diante de Deus, saber discernir, Senhor, nesse momento eu deixo os meus problemas lá fora. E eu preciso que o Senhor me use como teu canal. Porque se eu não permitir que o Senhor me use como canal, eu começar a jogar as minhas mazelas, os meus problemas, as minhas discussões para fora, eu vou causar escândalo nos meus irmãos, eu não vou abençoar os meus irmãos, e o que é pior, eu vou estar impedindo a voz de Deus para os irmãos. Irmãos, creem nisso? Temos que ter todos os dias na nossa vida essa noção, essa dimensão. É preciso que Jesus venha e faça essa limpeza nos nossos corações. Ah, mas eu briguei com meu marido, eu briguei com minha esposa, meu filho não aguento mais, estou com um problema financeiro, estou com um problema... Calma, deixe o Senhor Jesus passar, limpar tudo isso, tirar esses cambistas. Aí você chega na igreja, tudo bem, cheguei na graça, estou na graça de Deus. Aí já vem, irmão, já dá aquela palavra torta para você. Isso aí é cambista, está querendo tirar minha paz, está querendo atrapalhar a minha vida de louvor, minha vida de adoração. Tá bom, meu irmão, com licença, eu vim para adorar a Deus. Vem adorar a Deus, vem outro, aí tu já cruza com o outro já vem com a fofoca. Menina, você está sabendo? Não estou sabendo não, eu vim para adorar a Deus, vim para servir ao Senhor. E aí vem o outro e já conta uma outra história, já põe uma outra dificuldade, já te olha de cara feia. Meus irmãos, deixa Jesus passar esses cambistas para fora do teu caminho, para fora da tua vida. E sabe o que mais esse texto nos ensina? Ainda falando sobre esse nosso contexto evangélico, o nosso contexto evangélico atual, infelizmente, se tornou um contexto evangélico muito voltado para justamente o câmbio. Os cambistas da fé estão por aí. O vil metal, a chamada teologia da prosperidade, está aí, ó, nadando de braçada. E quantos vão à igreja hoje e só ouvem palavras sobre prosperidade,
você vai prosperar, porque está escrito: eu vou te colocar como cabeça e não como cauda, porque está escrito que você vai viver de glória em glória, de vitória em vitória, porque está escrito e vai te enrolando naquele assunto, e você só vai crescendo cifrãozinho no seu olho, e quando você vê, você não está vindo ao culto para adorar a Deus, ou melhor, você não está vindo à igreja para prestar culto a Deus, você está vindo à igreja porque aquilo faz bem aos teus ouvidos, e você quer melhorar de vida, você quer comprar um carro novo, ou você quer casar, estão te prometendo que Deus vai agir na tua vida sentimental, ou qualquer coisa desse tipo. Afasta esses cambistas da tua vida. Como foi que o Senhor Jesus tratou com isso? Com a palavra. Está escrito. Ele nos ensina, a partir daí, que postura e firmeza doutrinária são duas coisas que não podem se afastar de nós. Nesse tempo, cada vez mais, nos tempos que nós estamos vivendo, é preciso ter uma postura firme, e a firmeza tem que ser uma firmeza bíblica e doutrinária. Se falharmos na postura, se falharmos na nossa firmeza bíblica e doutrinária, seremos como eles, seremos levados, carreados nessa enxurrada que está por aí. E daqui a pouco você vai começar a ouvir aquele canto da sereia: você é o ponto fraco de Deus. Pastor irmão, desculpa ser que o senhor, da altura de mais de 60 anos de pastor, tem que ouvir uma coisa dessa, mas tem gente por aí pregando isso: você é o ponto fraco de Deus. Como assim eu sou o ponto fraco de Deus? Que asneira! Isso é pecado, isso é mentira. Deus é Deus, eu sou um pecador, eu careço miseravelmente da graça de Deus. Eu não sou o ponto fraco de Deus, muito pelo contrário, eu sem Deus eu sou o próprio ponto fraco de mim mesmo. Os irmãos ainda creem nisso? Eu creio nisso, porque está escrito na Bíblia: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós não podemos ouvir essas coisas e ficar calados. É preciso dizer: não, aqui está o erro. Não há verdade nessas palavras. Não, isso é uma distorção da palavra de Deus. Não, isso é uma distorção do Evangelho. Não, vocês estão barateando a graça de Deus. Jesus não morreu para que eu ficasse bem de vida, tivesse uma condição financeira boa. Ele morreu para que eu, como miserável homem pecador que sou, possa ter acesso à entrada nos céus. Eu, você e todos aí precisamos de Deus. Ele não precisa de nós. Nós não somos o ponto fraco dele. Precisamos dizer claramente: olha, a mensagem do Evangelho é outra. A mensagem do Evangelho diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Por mais que você oferte, Deus não vai te dar 7 vezes mais. Não está escrito isso em lugar nenhum. Por mais que você venha à igreja em todas as campanhas que a igreja inventar, não é garantia de que Deus vai te dar nada, porque Deus não é obrigado a te dar nada. Por mais que você seja bom, por mais que você ache que você faz tudo para Deus, leia o livro de Jó. Porque Jó era um homem santo, reto, probo, íntegro e que se apartava do mal. No entanto, veio tudo aquilo sobre a vida de Jó, para que o nome de Deus fosse honrado, para que nós tivéssemos a exata noção
é a exata dimensão que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E Ele, numa virada, Ele pode fazer uma grande restituição, mas não com troca, com escambo. Não, Senhor, então eu te adoro e o Senhor me protege. Então eu te adoro e o Senhor me guarda. Eu te adoro e o Senhor me enriquece. Não, eu te adoro porque eu te adoro. Jó é a prova disso. Jó adora ao Senhor e se aparta do mal. Eu tenho lido o livro de Jó, estou maravilhado, estou fascinado, relendo o livro de Jó, como aquele homem, apesar de todo o sofrimento, ele só fala bem de Deus. E quando ele dá testemunho, eu vou pregar sobre esse capítulo, o capítulo 31, uma delícia de se ler. Quando ele fala da própria justiça dele, do próprio procedimento, ele diz: olha, eu não tenho feito na minha vida nada que desagrada a Deus, eu não tenho me alegrado, eu não tenho rido quando o meu inimigo está mal, porque eu sei que Deus não se agrada disso. E ele vai falando tudo aquilo que ele tem evitado, todo o caminho do mal que ele tem evitado, e ainda assim todo aquele mal veio sobre ele. Está dizendo: eu tenho minhas mãos limpas diante de Deus. Mas o Senhor, Jó, no capítulo 10, ele vai dizer assim: ainda que ele me mate, todavia dele esperarei. Tal era a confiança que Jó tinha no Senhor. E aí eu pergunto aos irmãos: nós vimos a casa de Deus para adorar porque Ele é Deus independente de qualquer coisa? Ou será que ainda temos dado ouvido ao canto da sereia? E bom, eu vou lá na igreja porque se eu não for, de repente Deus não vai me abençoar. Eu vou servir a Deus porque Deus vai me proteger, porque Deus vai me guardar, porque Deus vai me enriquecer. Multidões estão atrás disso. Multidões estavam atrás disso nos dias de Jesus. Mas ele, com firmeza, ele declara: olha só, é daqui para fora. Aqui é casa de oração. Precisamos ter a mesma firmeza, uma firmeza de quem tem postura, uma postura de dizer: não, isso não é a verdadeira adoração a Deus. Não, esse tipo de adoração, de busca aquilo que Deus pode fazer com as suas mãos, isso não é adoração. Adoração é olhar para Deus e reconhecer: Senhor, Tu és o Senhor, eu não sou nada, eu dependo do Senhor. Se o Senhor quiser que eu viva, que eu tenha saúde, que eu tenha família, que eu tenha bens nessa vida, o Senhor vai me dar. Mas se o Senhor não permitir, e se a doença se for, louvado, se a doença vier, louvado seja o nome do Senhor. Como diz o hino, o castelo forte: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Alguém já disse que os hinos, os mais belos hinos que nós cantamos, eles não foram escritos nos momentos de maior alegria. Alguns dos mais belos hinos foram escritos nos momentos de dor, como por exemplo o próprio hino Sou Feliz com Jesus meu Senhor. O hino Sou Feliz, ele foi escrito por um advogado que perdeu 4 filhas no naufrágio, sua esposa e suas 4 filhas. O nome desse homem era Horatio Spafford, e a sua esposa e suas 4 filhas estavam indo dos Estados Unidos para a Europa. O navio afundou, e aquele navio afundou, levando, ceifando a vida das 4 filhas. E de repente ele recebe um telegrama da sua esposa, 2 palavras em inglês: save alone, só eu me salvei.
Imagina o nó da garganta desse homem quando ele leu aquilo. 5 estavam a caminho, só uma voltou para casa. Mas ele escreve esse hino, e esse hino não diz em inglês. Você pode reparar que ele é um hino soturno, ele é um hino pesado. É contra, como direi, é contra-intuitivo cantar sou feliz. Está na cara que não está feliz. Essa foi a tradução para o português. Mas ele diz em inglês: It is well with my soul. It's well with my soul. It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. É isso que ele diz em inglês. Eu estou consolado. Deus está comigo. Um belo hino, dentre tantos outros, escritos a partir de uma experiência traumática, de uma experiência de perda, de uma experiência de luto. Só o Espírito de Deus, só um verdadeiro adorador pode transformar a dor, o luto, a tristeza, a mágoa, a tribulação, passar pelo fogo disso tudo e extrair dali de dentro o ouro da adoração e apresentar a Deus. A minha casa será chamada casa de oração e não lugar covil de salteadores. Aprendamos com o Senhor Jesus a viver uma vida verdadeiramente de adoração. Tirar todos os ornamentos externos da nossa adoração. Mas só serve para adorar se for assim. Só serve para adorar se for do meu jeito, ou se for desse jeito, ou se for de cabeça para baixo. Não! A adoração ela deve ser feita em espírito, em verdade, de acordo com a palavra, com o está escrito. Saímos daqui essa semana para mais uma vez, olhando para esse texto, pensarmos no tipo de adoração que o Senhor requer de nós, vendo com esse exemplo como a pessoa pode estar até na igreja, ou como estavam aqui no templo, mas foram reprovados. Nós saímos daqui para meditar nesse texto e chegarmos diante de Deus aprovados na nossa adoração, uma adoração de coração, uma adoração verdadeiramente que vem do coração e não daquilo que Deus pode fazer. Uma adoração que olha para Deus e diz: Senhor, realmente Tu és maravilhoso, eu preciso Te adorar, porque o Senhor é Deus. Amém? Amém. Deus eterno, complementa essa palavra nos corações, nós possamos viver uma vida de adoração perene ao Senhor, aqui nesta casa e também por onde quer que andarmos. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor receba a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.